Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 20 de julho. Ministério Público denuncia o policial que matou a tiros o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná. Marcelo Arruda foi morto durante a própria festa de aniversário. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Mãe de menino com paralisia cerebral consegue autorização na Justiça para reduzir jornada de trabalho sem perdas salariais. Polícia Federal faz operação para apurar suposto desvio de dinheiro público na Codevasf. E o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos e se consolida como instrumento de promoção dos direitos humanos. A Associação Brasileira de Imprensa entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a emenda constitucional que ampliou benefícios sociais promulgada no último dia 14. Segundo a ABI, as normas têm a finalidade de interferir no processo eleitoral. A PEC reconhece o estado de emergência por causa da subida de preços dos combustíveis e concede vários benefícios sociais. Entre eles está o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. A emenda começa a valer agora em agosto e vai até dezembro deste ano. Para a Associação Brasileira de Imprensa, as medidas têm o propósito de interferir no processo eleitoral de forma ilegítima. Na petição, a ABI afirma que a norma possui indiscutível finalidade eleitoral, uma vez que prevê expressamente a distribuição de recursos públicos pelo atual governo ao eleitorado, a menos de 3 meses da data de realização das eleições 2022. E que, ao fazê-lo, a emenda constitucional viola os princípios democrático e republicano, subjacentes à cláusula pétrea do voto direto, secreto, universal e periódico. A ABI pede que o Supremo impeça que os órgãos públicos federais façam publicidade dos benefícios sociais e que a exploração eleitoral desses benefícios seja considerada abuso de poder político, passível de punição com base na legislação eleitoral. O relator do caso é o ministro André Mendonça, que também é responsável por uma outra ação do Partido Novo que questiona a emenda constitucional. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar suposto desvio de dinheiro público na Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Um homem foi preso. Ele é apontado como sócio oculto de uma empresa investigada na operação. A Polícia Federal também apreendeu relógios de luxo e R$ 1.300.000 em dinheiro. Todos os mandados foram cumpridos em municípios do Maranhão. De acordo com as investigações, a suposta organização criminosa usava empresas de fachada para concorrer entre si, com a finalidade de a empresa principal do grupo sempre sair vencedora das licitações. Dessa forma, mantinha contratos de obras e serviços com a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Segundo a PF, o mesmo esquema já havia sido descoberto em uma operação da Polícia Civil em 2015, no município de Dom Pedro. Mas de lá para cá, os policiais federais notaram que o grupo não parou de agir, mudando apenas a origem do dinheiro que teria sido desviado, que passou a ser verba federal. Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Nesta quarta-feira, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhida por sorteio como relatora do pedido de parlamentares da oposição para investigar o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral na reunião com embaixadores estrangeiros na última segunda-feira. Os parlamentares afirmam que Jair Bolsonaro cometeu improbidade administrativa, abuso de poder político e econômico, crime contra o Estado Democrático e fez propaganda eleitoral antecipada. Também alegam que o presidente usou o cargo para abalar a ordem democrática. Instituições manifestam apoio à justiça eleitoral e plena confiança no sistema de votação. O movimento teve início como uma resposta à onda de desinformação contra a urna eletrônica. Mais de 30 instituições já demonstraram, de maneira oficial e pública, total confiança no processo eletrônico de votação. Entre elas, a OAB, o Ministério Público Federal, a Federação Nacional de Delegados de Polícia Federal, além
de organizações de combate à corrupção, universidades federais, associações de juristas, magistrados e juízes de todo o Brasil. O apoio ao sistema eletrônico de votação vem até mesmo do exterior. Ontem, a assessoria de comunicação da Embaixada dos Estados Unidos afirmou à imprensa que as eleições brasileiras são exemplo a ser seguido por outros países. É sempre importante lembrar que desde a implantação da urna eletrônica em 1996, não houve nenhuma comprovação de fraude nas eleições. E amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral e o STF, em parceria com o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político, promovem um evento virtual para discutir a necessidade de paz e respeito às instituições nas campanhas políticas. Pelo calendário eleitoral, a partir de 16 de agosto, passará a ser permitida a realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet. O encontro será para conscientizar especialistas em marketing político e as equipes de trabalho e de produção de conteúdo que atuarão nas campanhas. Vai ser na próxima quinta-feira, às 2 horas da tarde, com transmissão simultânea pelo YouTube do TSE, do STF e do CAMP, o Clube dos Profissionais de Marketing Político. No próximo bloco, o Ministério Público denuncia policial que matou a tiros o tesoureiro do PT. Até já. Uma sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta-feira por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e perigo comum, que é quando se coloca em risco a vida de outras pessoas. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes. Aline, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A denúncia foi apresentada em coletiva de imprensa pelos promotores de justiça Tiago Lisboa e Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva. Como o acusado está preso, o prazo legal para oferecimento da denúncia de 5 dias se encerrava hoje. Ao detalhar a denúncia, os promotores afirmaram não ter sido constatada a prática de crime de ódio, discriminação ou contra o Estado Democrático de Direito. De acordo com os promotores, apesar de existirem ainda 5 laudos em fase de produção, o Ministério Público entendeu que os documentos são dispensáveis para o oferecimento da denúncia. Na denúncia apresentada nesta quarta-feira, o Ministério Público cita informações prestadas pelo hospital onde Jorge Guaranho está internado. O policial deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para a enfermaria. Ele está estável, consciente, em reabilitação, mas ainda sem previsão de alta hospitalar. Os promotores afirmaram que ele será ouvido no processo assim que possível. E, William, agora há pouco, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o policial penal passa a ser réu. William. Obrigado pelas informações, Aline. A mãe de um menino com paralisia cerebral conseguiu autorização na Justiça para reduzir a jornada de trabalho sem perdas salariais. Agora ela vai poder acompanhar o filho nas atividades terapêuticas. A mulher que exerce o cargo de técnica de enfermagem na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, afirmou que o filho havia nascido prematuro com paralisia cerebral. Por isso, alegou que necessitava de tempo livre com a criança em horário comercial para acompanhá-la nas atividades terapêuticas. Em primeiro grau, foi determinado que a empresa diminuísse a carga horária semanal da empregada sem redução do salário. Caso contrário, as garantias constitucionais de proteção à família e à pessoa com deficiência seriam desrespeitadas. Após o esgotamento das possibilidades de recursos, a empresa entrou com ação rescisória para anular a decisão definitiva. Argumentou que a empregada havia sido contratada após aprovação em concurso público, realizado em 2013, e que o edital estabelecia jornada de 40 horas semanais. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no Piauí negou o pedido da empresa.
O regional constatou que a questão da ausência de norma coletiva não foi abordada no processo original. Ainda segundo o TRT, a decisão em que foi reconhecido o direito da mãe de acompanhar o filho teve fundamento na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o protocolo facultativo. A convenção foi firmada em 2007 pela Organização das Nações Unidas e promulgada em 2009 no Brasil. A empresa entrou com um novo recurso no TST, alegou contrariedade ao artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. O artigo diz que a duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, fica facultada a compensação de horários e a redução da jornada. Isso mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas a relatora na seção 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, explicou que a empresa não pode pretender anular a decisão com amparo nesse dispositivo, até porque não houve pronunciamento explícito sobre ele no processo original. A ministra destacou ainda que a condenação foi apoiada nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e nas disposições da Convenção Internacional. Por unanimidade, ficou mantida a decisão que condenou a empresa a reduzir de 40 para 20 horas semanais a jornada de trabalho da empregada. Isso sem perda salarial. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o governo do estado faça obras para a drenagem da água da chuva no centro histórico de Petrópolis e deu um prazo para início, 2 de agosto. O objetivo é evitar alagamentos e deslizamentos de terra. A 4ª Vara Civil de Petrópolis homologou o acordo firmado entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e o governo do estado e o município em uma ação civil pública. Em caso de descumprimento da determinação, o governo e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estão sujeitos a pagar multa de R$200 mil cada um, assim como os engenheiros e o secretário de Obras do Estado. O município e os gestores de Petrópolis também estão sujeitos a multas. O juiz teme que a demora no início das obras possa resultar em novas tragédias, como as que ocorreram em fevereiro deste ano e provocaram a morte de 233 moradores. O Estado se comprometeu em realizar uma série de ações para a implementação de um sistema de macrodrenagem no centro histórico de Petrópolis, para prevenir os alagamentos na cidade. As obras devem ser concluídas em até 180 dias. O Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos e se consolida como instrumento de defesa dos direitos humanos. Assunto para o próximo bloco. Até já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão, como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Nesta quarta-feira, dia 20 de julho, o Estatuto da Igualdade Racial completa 12 anos. O objetivo dessa lei é garantir equilíbrio de oportunidades à população negra, além de combater o racismo e o preconceito. O Estatuto da Igualdade Racial foi criado para defender direitos básicos às pessoas pretas e pardas, que somam 56,2% da população, de acordo com dados do IBGE. O objetivo da lei é planejar, garantir e colocar em prática ações que promovam essa igualdade e, assim, servir de base para respaldar políticas públicas e ações afirmativas. O texto traz que a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira, e que devem ser criadas ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Foi assim que nasceu a Lei das Cotas.
A norma prevê 50% das vagas em cada curso e turno em todas as universidades e institutos federais que sejam preenchidas por pretos, pardos e indígenas que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou na rede particular com bolsa integral. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, depois da Lei das Cotas, o número de negros em universidades aumentou em 4 vezes. A primeira vez que eu adentrei na Universidade de Brasília foi em 2016. Foi aprovada para o curso de Ciência Política e eu lembro que foi um grande alvoroço, um sonho estava se realizando. A primeira da minha família a adentrar numa universidade, e principalmente uma universidade pública e uma das melhores do país. Lembro como eu fiquei feliz. E aí agora, recentemente, no vestibular, eu realizei um outro sonho que eu tinha desde muito nova, que era passar em Direito, na Universidade de Brasília. E quando eu penso no sistema de cotas, algumas pessoas, enfim, sempre tem esse debate, né? É porque é mais fácil. É porque as notas são menores. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma reparação histórica. A Lei das Cotas deu oportunidade e realizou sonhos. Atualmente sou servidora pública federal, bem como sou doutoranda em Sociologia na Universidade de Brasília. O ingresso na Universidade de Brasília, tanto na graduação como na pós-graduação, fui beneficiária das ações afirmativas para negros. E isso me auxiliou, me colocou em competição com pessoas como eu, que tiveram trajetórias parecidas com a minha, para que eu pudesse estar nesse espaço. O Estatuto da Igualdade Racial ainda prevê ações afirmativas nos concursos públicos. Reserva à população negra e parda 20% das vagas. Atualmente, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, apenas 12,8% dos magistrados são negros no Brasil. O CNJ prevê igualdade somente em 2056. O que eu posso destacar do Estatuto em termos de propostas, né? O que está lá no artigo? A adoção de ações afirmativas, no artigo 4º, o combate ao racismo institucional também no artigo 4º, as cláusulas de participação de negros e negras nos contratos publicitários da administração pública, a determinação ao poder público, né, de ações de igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, a autorização ao poder executivo para implementar critérios para ampliar a participação de negros e negras em cargos comissionados. E também ressalto, embora a gente tenha muito a caminhar ainda nesse sentido, a questão da reserva orçamentária para que as terras quilombolas, para políticas para a população quilombola, e em especial também para que essas terras possam ser tituladas, como já está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 68 dos atos das disposições constitucionais transitórias. Para este advogado, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, o Estatuto foi um grande avanço, mas alguns pontos ainda precisam de ações afirmativas, como garantir acesso à saúde da mulher negra, promover medidas que proporcionem moradia adequada para essa parcela da população e fazer com que as escolas públicas ensinem aos alunos a história dos negros e da África. Passamos por quase 400 anos de escravidão no Brasil. E o negro, ele simplesmente não foi só o escravo, ele contribuiu culturalmente, contribuiu com alimentação, comida, esporte, tudo isso o negro contribuiu na construção do Estado brasileiro. E quebrar esses estereótipos de que o negro não faz parte dessa sociedade é muito importante. Estudar sobre a África, saber que a África não é simplesmente um país, mas que é um conjunto de culturas, de etnias, de religiões, é muito importante para que se compreenda o negro também no Brasil. O Supremo Tribunal tem trabalhado para garantir que essas medidas não fiquem apenas na lei e, de fato, sejam implementadas. A Corte validou o sistema de cotas nas universidades e no serviço público e ainda tornou o crime de injúria racial como imprescritível. À época, os ministros afirmaram que não é possível reconhecer a prescrição em um caso que foi demonstrado que a agressora pretendeu inferiorizar sua vítima. Uma viagem ao passado. Essa é a proposta da equipe do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. O espaço retomou as atividades abertas ao público após o período crítico da pandemia. A nossa equipe foi conferir de perto como funcionam as visitações.
Você sabia que o Palácio da Justiça em Porto Alegre é uma referência da arquitetura modernista brasileira? Ele é, e por conta disso existe uma visita arquitetônica guiada no local, que foi projetado pelos arquitetos Fernando Corona e Carlos Fayette. Esse projeto começou lá para os anos 2009, 2010, foi a partir do projeto Caminhos da Matriz, onde se percorria vários prédios institucionais ao redor da praça, e o Palácio da Justiça era um deles. Com esse movimento, esse projeto ganhou corpo, e eu resolvi desenvolver ele mais, fazendo um trajeto, um percurso por todo o prédio e sinalizando, demonstrando para estudantes de arquitetura e visitantes em geral as características originais arquitetônicas desse prédio modernista. Na visita gratuita, que dura cerca de 2 horas, o servidor Roberto Soares mostra os detalhes da edificação e chama atenção para os elementos que caracterizam o Palácio do Judiciário Gaúcho como um ícone da arquitetura modernista no sul do Brasil. Inclusive, durante todos esses anos de funcionamento, o local recebeu diversas pessoas, principalmente alunos dos cursos de arquitetura. Em decorrência da pandemia da Covid-19, não foi possível realizar mais o passeio, mas o local já está aberto para visitações e para agendar, os grupos interessados devem mandar um e-mail para memorial@tjrs.jus.br. A equipe do Justiça Gaúcha foi convidada a conhecer de perto alguns locais que fazem parte do roteiro da visita arquitetônica. Estamos aqui no saguão do Palácio da Justiça e o Dr. Roberto vai nos mostrar aqui o primeiro ponto aqui da nossa visitação. O que é isso aqui, doutor? Essa exposição às sedes, ela demonstra todos os prédios que o Poder Judiciário ocupou aqui no Rio Grande do Sul. Para começar, temos essa aqui chamada a Casa da Duque, que foi o primeiro prédio que abrigou o Poder Judiciário. Com a demolição da Casa da Duque, o Poder Judiciário ficou sem uma sede. O que aconteceu? Se mudou aqui para a praça, para esse prédio aqui chamado a Casa da Câmara. Esse prédio, pessoal, vai existir até o dia 19 de novembro de 1849, quando ele pega fogo. Com o incêndio da Casa da Câmara, surgiu a necessidade de um novo prédio para abrigar o Poder Judiciário. Então, é lançado um concurso a nível nacional para o novo projeto do prédio do Poder Judiciário. Quem vence no certame são esses dois arquitetos, Luiz Fernando Corona e Carlos Maximiliano Fayette. Esses painéis demonstram etapas, desde o projeto até a construção e o posterior restauro do prédio do Palácio da Justiça. Aqui nós temos a deusa Têmis, de concepção do Fayette, certo? É uma deusa diferenciada. Nós estamos acostumados a ver aquela deusa da justiça, principalmente em escritórios de advocacia, aquela deusa vendada segurando uma balança. A do Fayette não tem nada disso. A do Fayette está com os olhos bem abertos, porque na concepção dele a justiça já está com os olhos bem abertos, e ela carrega o livro das leis e uma espada, porque ela é guerreira. Então, doutor Roberto, estamos aqui no 7º andar do Palácio da Justiça. Me conta o que temos aqui nesse espaço. Bem, esse espaço é chamado Terraço Jardim. É um lugar privilegiado. Nós estamos em pleno centro histórico de Porto Alegre, E a vista daqui fala por si. Agora, nós vamos conhecer outro projeto do Memorial, dessa vez voltado às escolas, que é o Formando Gerações. E uma amostra dele foi conferida por alunos de uma escola de ensino médio da cidade de Mato Castelhano, no noroeste do estado. Essa foi a primeira atividade que reuniu jovens em idade escolar desde o surgimento da pandemia da Covid-19. Primeiro que o retorno já é uma experiência que nos agrada muito, nos felicita muito, que nós estávamos com saudades do projeto, do nosso programa Formando Gerações. Foi uma visita rápida, a gente não pôde fazer o Formando, como a gente tinha agendado, mas foi uma visita muito gratificante. O Formando Gerações tem cunho cultural, pedagógico e lúdico e é destinado às redes de ensino pública e privada. A atividade busca a interação do judiciário com alunos, com a intenção de aprimorar o conhecimento da criança e adolescente sobre a justiça, cidadania e direitos. Eu nunca tinha visto nem chegado perto de um lugar assim, então aqui é tipo uma simulação, mas já dá uma emoção bem legal, de ter uma noção de como é. Eu acho bem legal. Só de viver um pouquinho aqui foi muito interessante, porque já teve
tipo, a gente já teve uma base do que é, e eu acho muito interessante. Foi uma sensação inexplicável e a gente pretende retornar. As escolas interessadas em participar devem fazer o agendamento também pelo e-mail memorial@tjrs.jus.br. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.